Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim e ao canal do grande parceiro Matemática Ninja do professor Chico, moçada. Gente, vamos continuar aqui com matemática comercial e nesse vídeo nós vamos fazer a introdução à matemática financeira, começando aqui pelos juros simples. Inicialmente nós vamos ver o que é um regime de capitalização, que nada mais é que a forma em que se verifica o crescimento do capital. Esse capital, esse regime, ele pode ser regime de capitalização simples ou composta. No regime de capitalização simples, pessoal, os juros são calculados unicamente sobre o capital inicial. Já no regime de capitalização composta, os juros são calculados sobre cada montante anterior. Bom, para a gente calcular os juros simples, nós vamos trabalhar sempre com 5 variáveis que são, primeiramente, o capital, que a gente vai representar aqui por C, que é a quantia em que é colocada para render juros durante um determinado período de tempo. O juro que nós vamos representar por J é o rendimento que esse capital produz, ou seja, é a quantia que se recebe como benefício ou lucro pelo empréstimo de certo capital a uma determinada taxa durante um certo tempo. Já a taxa que nós vamos representar por I é o coeficiente que define a grandeza do juro. Normalmente, ela é expressa por um número percentual e refere-se sempre a um determinado período de tempo. Assim, quando nós escrevemos 10% AA, significa que é 10% ao ano. Se eu escrever 12% AM, é 12% ao mês. Então, AA ao ano, AM ao mês. O tempo que nós vamos representar por T ou N, como o próprio nome indica, é a duração em que esse capital esteve para render juros. O tempo também, gente, é chamado de período financeiro ou período de capitalização. E finalmente, gente, o montante, que é o valor que se obtém quando a gente adiciona o capital, os juros que são produzidos por esse capital. Assim, o montante que nós vamos representar por M é o capital C mais o juro J. Bom, gente, a fórmula para calcular juros simples é J de juro, que é igual a C vezes I vezes T, tudo sobre 100, né? CIT sobre 100. C é o capital, I é a taxa e T é o período de tempo. Pode ser que você também encontre essa fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. A diferença dessa fórmula para essa é simplesmente que aqui você precisa dividir por 100. Aqui você não vai fazer isso, você já divide antes essa taxa por 100. Também pode ser que você encontre C vezes I vezes N. N é o período de tempo, o período de capitalização. Veja no exemplo. Calcule os juros simples produzidos por um capital de 30 mil emprestados à taxa de 6% ao ano durante 2 anos. A primeira coisa, gente, é verificar se a unidade de taxa é exatamente igual à unidade do período de tempo. Repare que aqui está 6% ao ano e aqui também está em ano. Portanto, você pode operar normalmente o seu problema. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui meu capital, que é de 30 mil, a taxa que foi de 6% ao ano e o período de tempo, que foram 2 anos. E nós queremos calcular aqui o juro. Portanto, para calcular esse juro, então olha só, J é igual traço de fração, C é o capital aqui nesse caso foi 30 mil, vezes a taxa que foi 6, vezes o período de tempo 2, e tudo isso sobre 100. Podemos simplificar 2 zerinhos, então aqui vai ficar 3 vezes 6, 18 vezes 2, 36, seguido de 2 zeros aqui, então meu juro foi de 3.600. Mas se você quiser aplicar essa fórmula aqui também, o procedimento é o mesmo. A diferença é que você precisa se lembrar que esse I, que é a taxa, deve ser agora dividido por 100. Então, 6% significa que é 6 sobre 100, que vai dar 0,06. E agora calcula o juro normalmente. Então, o juro vai ser o capital, que é 30 mil, então o capital, vezes a taxa, que agora já foi dividida por 100, que vai dar 0,06, vezes o período de tempo, que é 2. Efetuando essas contas aqui, nós vamos chegar ao mesmo valor, que é 3.600. Tranquilo, gente? Show de bola? Vamos a mais um exemplo. O valor dos juros comerciais produzidos em 3 meses pela aplicação de um capital de 1.200 à taxa de 4% ao mês é quanto? Bom, pessoal, veja bem. Meu capital aqui é de 1.200, a taxa é de 4% ao mês. E foi aplicado durante quanto tempo? 3 meses. Nós queremos calcular aqui o juro. Portanto, o juro vai ser traço de fração, capital é 1.200, a taxa é 4 e o período 3. Tudo isso sobre 100. Podemos cancelar 2 zerinhos com 2 zerinhos. 4 vezes 3, 12 vezes 12 aqui, 144. Alternativa, portanto, letra D, muito fácil, né? Vamos a mais uma questão. O preço à vista de uma blusa é R$100. O cliente pagou R$50 de entrada e 60 após o mês.
O problema pede aqui a taxa mensal de juros cobrados por essa loja. Moçada, veja bem, o preço à vista é R$100, mas se o cliente já pagou 50, significa que ele deve quanto? Ora, ele deve 50. Então esses 50 que ele deve é que é o capital. Bom, agora, gente, repare bem. Se ele vai pagar R$60 após o mês, significa que ele está pagando o quê? Ele está pagando um montante de R$60. E o que é montante, gente? É o capital mais o juro. Como o montante que eu já sei que é 60 e o capital que ele deve é 50, eu preciso determinar aqui esse juro. Então 60 menos 50, então eu tenho um juro aqui que vai ser de 10. E esse juro foi calculado durante quanto tempo? Durante um mês. E nós queremos determinar aqui a taxa. E agora é só usar a fórmula de juro, que é o quê? Capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Esse juro nós já temos, que é quanto? Que é 10. Então aqui, ó, traço de fração, o capital que é 50, a taxa é o que nós queremos e o período de aplicação desse capital foi de um mês. E tudo isso sobre 100. Podemos simplificar 50 com 100, vai sobrar 2 aqui. 1 vezes I vezes 1, isso aqui vai dar I. O 2 está dividindo, eu passo para cá multiplicando, então vai dar 20%. A alternativa, portanto, letra D. Questão bem interessante também, bacana, show de bola, né? Então é isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma os nossos dois canais poderão continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!